Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem acompanha o Café com Poesia, está acompanhando a partir de agora pelo IGTV, o vídeo gravado. Logo mais aí 4 horas da tarde, mais uns 5 minutinhos, eu estarei com Francisco Mallmann aqui para a gente conversar um pouco sobre poesia. Esse Café com Poesia que faz parte hoje da revista Trajanos, que também segue a minha coluna na revista Trajanos com o mesmo nome. A revista Trajanos foi lançada no início desse mês, e aí conta com a participação do projeto de João Cimino, Bárbara Martins, Bruno Everton, e entre outros, e eu mesma, Ana Clara Bordiniel, mais conhecida como Clara Bordiniel. Falar para vocês um pouquinho do meu livro. Está à venda hoje ainda com desconto pelo site da Cotter. Então entra lá, www.cotter.com.br, e aproveita aí para adquirir Canto para Minimuzine, que ainda está com desconto da feira da Unesp virtual. A gente vai esperar mais um pouquinho, pessoal, ir entrando, para a gente poder começar esse nosso bate-papo aí. No mês passado a gente recebeu a Lucy Colinha aqui. Se você ainda não assistiu, está no meu IGTV e também está no YouTube da revista Trajanos, que você pode acompanhar por lá também. Se você ainda não segue a revista Trajanos aqui no Instagram, é só procurar @revista Trajanos, que você acha facinho. É o símbolozinho de uma capivara. Dá para achar muito fácil aqui pelo Instagram. Estamos também no Facebook e o nosso site no Wix. Então vamos esperar o pessoal ir entrando. Esperar o pessoal. Logo, logo eu recebo o Francisco aqui. Cadê o pessoal que acompanha a live? Vamos esperar, aguardar mais um pouquinho. Ainda não são 4 horas, então o pessoal que gosta de assistir a live geralmente chega às 4. Então vamos esperar um pouquinho. João Cimino já está aí. João, que também tem livro pela Cotter. Então, para quem estiver assistindo pelo IGTV, esse início do nosso Café com Poesia, o livro do João, Entre a Palma e o Crânio, também está na terceira feira da Unesp com desconto. Então corre, que vai até hoje só, à meia-noite. Então corra para fazer as suas comprinhas. Bárbara também já está aí. Vamos esperando só o pessoal ir se chegando aí para acompanhar mais um domingo com Café com Poesia. Lembrando que hoje o nosso convidado é o Francisco Mallmann, poeta curitibano, aí, um multi-escritor. Ele que é autor, como eu já disse, de Haverá Festa com o que Restar e América. E hoje, como nós tivemos um recente aniversariante, poeta também curitibano, o Yuri Amauri, eu vou aproveitar para ler um poema
de Agáloco Transviscerações, que é do Yuri Amauri, fez aniversário essa semana. O Francisco já está aí. Vamos iniciar a nossa live. Eu vou ler um poema do Yuri, como eu disse, e na sequência eu já vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o Francisco Malman. A canção de William Butler. Tudo. O que anuncia nas araucárias o bem-te-vi, nascer a lua em céu antes dos grilos, e a hortelã é alheio à nossa presença e imagem. A tinta rubra que surge e se alastra no rosto duro das nuvens condensa em si do mundo. Abrupto pranto, o peso inteiro, as brumas, Ulisses e os mastros. Sobre as ondas surge e nas araucárias, na voz das aves, no apagar-se o céu, na hortelã e nos hibiscos, até cristaliza a essência da nossa imagem. Poema de Yuri Amauri, está presente aqui em Agáloco Transviscerações. Eu vou aproveitar e já chamar o meu convidado de hoje, que é o Francisco Malman. Oi, Francisco. Oi, tudo bem? E você? Você me ouve bem? Te ouço bem. Você consegue também me ouvir bem aí? Sim, perfeitamente. Eba, que coisa Ai, que bom. boa. É uma alegria muito grande para mim poder te receber aqui, né, na Poxa, minha alegria live. minha. Alegria minha, coisa boa, obrigado. Eu que agradeço muito. Para quem já sabe, me acompanha, né, eu estou com planos de estudar aí a obra do Francisco dentro do mestrado, porque o Francisco é um multi-escritor, né? Além de poeta, é dramaturgo, faz um trabalho incrível com fotografia e poesia, que é o que me chama mais atenção. E eu quero saber de você, Francisco, como começou essa tua relação com a poesia? Poxa, começo agradecendo o convite, alegria estar aqui com você, podendo inverter essa distância, enganar essa distância e produzir encontro, né? A minha relação com a poesia começa, acho que bastante mediado por uma relação com um ambiente de formação mesmo, assim. Eu me lembro que a primeira vez que eu me encantei pela poesia foi uma professora de português e literatura quem me apresentou um livro que foi super importante, assim, na minha vida, que chamava Poesia Marginal. Era de uma coleção da Ática, acho que deve existir ainda essa coleção, que chamava Pra Gostar de Ler. E reunia poemas da Ana Cristina César, do Leminski, do Cacaso, do Chacal e do Francisco Alvim. E até então eu tinha acessado a poesia de um jeito super normativo, assim, sei lá, a partir de materiais mais clássicos, sem entender exatamente o que era isso, assim. Mas foi com essa obra, com a poesia marginal, que eu pensei, nossa, isso me mobiliza, assim, isso me encanta. Eu vibro com isso aqui, assim. E eram poemas, a curadoria dessa obra especificamente eram poemas curtos e tinham uma relação muito intensa com o período da ditadura militar brasileira, enfim, tinha uma certa coloquialidade ali naquele trabalho com a poesia que me tomou por completo, assim. E tem aí um início, né? Tem aí uma relação inaugural da minha relação como, sei lá, como leitor, né? Antes de tudo, assim. Mas acho que muito colado a esse episódio eu já comecei a testar coisas com a palavra, assim, sem propriamente nomear.
de poesia ou do que quer que seja, né? Mas acho que começa assim, sabe? Eu lembro desse episódio com muito carinho, assim. Foi super importante para mim. Chamava Regina, essa professora de português que me apresentou essa obra maravilhosa e ali o mundo se abriu para mim, assim. Mas você falou no início, assim, né, das várias frentes de criação, da dramaturgia e tal. E eu acho que a poesia, inevitavelmente, para mim, acontece muito próxima dessas outras experimentações mesmo, assim. Acho que minha criação em poesia está bastante interseccionada, assim, com esses outros fazeres, nesses outros espaços e contextos. Eu não consigo dissociar, por exemplo, a minha criação em poesia da minha criação de dramaturgia, assim, em relação ao desejo, né? Claro que elas acontecem de modos muito distintos e em espaços e de modos diferentes, mas a questão da oralidade, ou mesmo a questão da sala de ensaio, né? Uma palavra que surge para ser testada e que surge para ser encorpada uh, sei lá, assim, testada coletivamente, me é muito cara, me é muito importante, assim, essa, essa noção coletiva e performativa que a poesia pode ter, né? Ih, tô falando um monte aqui, Clara, fui viajando. Ah, não, a gente vai indo assim, né? E um assunto vai puxando o outro. Você foi falando muito da coletividade. Você é uma das pessoas que começou o coletivo do Membrana, né? Literária, e muito dentro da Casa Selvática. Então, eu queria que você falasse um pouco assim desse contato mesmo, né? Casa Selvática, que é um espaço cultural aqui em Curitiba maravilhoso. Também já tive alguns contatos, assim, através da Rúbia, que é uma amiga em comum nossa. Então, eu queria saber de você, né? Li um poema do Yuri, que também faz parte do Membrana, né? Agora no início do café. Queria saber com você, assim, se isso é uma marca que você acha que é da nossa geração de poetas, que vem aí, que nascidos no final dos anos 80, ou início dos anos 90, aí. Queria que você falasse um pouquinho disso. Clara, a membrana, a gente se autonomeia enquanto uma grupa, né? Uma coletiva. E ela surgiu, assim, da iniciativa de 3 pessoas. Eu, a Daniele Rosa e a Semira Mismonachier. A gente pensou em criar um ajunta-gente de pessoas interessadas em criar uma rede crítico-afetiva mesmo de pessoas que escrevem, mas um lugar de, antes de tudo, atento à escuta, assim, né? Modos de compartilhar os nossos trabalhos, assim. Então a gente criou, eu já até perdi as contas, assim, de quanto tempo faz que a membrana existe, mas eu tenho a impressão de que foi em 2016 que a gente criou, e aí a gente fez um chamamento, assim, foi super importante também juntas pensar de que modo receber as pessoas, né? De que modo criar um coletivo de pessoas interessadas, mas que invertesse um pouco esse vício do processo seletivo ou da carta de intenção ou de de um entendimento de que a gente selecionaria, porque não era esse o desejo, nem a razão da coisa existir, assim. Mas aí a membrana foi se configurando enquanto esse polo super importante e atrelado à selvática, bastante atrelado à selvática no início. Os encontros aconteciam lá. Os encontros eram quinzenais e tinham esse chamado, assim, num primeiro momento. Convidar as pessoas para estarem juntas, discutindo, pensando e vivendo juntas, assim. Invertendo, inclusive, esse próprio entendimento do que é uma crítica, né? Do que é do que é um retorno endereçado, do que pode ser discutir o trabalho, do que pode ser ter o trabalho, enfim,
compartilhado, também alheio a essa lógica da avaliação, ou do julgamento, ou da, né, uma tentativa que envolvia escapar dessa crítica, julgamento, assim. Mas aí a gente foi entendendo que a Grupa era muita coisa. A gente criou publicação juntas, a gente criou oficinas e vivências, e criou eventos, né? Criou lugares para se encontrar. E tem isso da membrana tem muito a ver com o que a própria Selvática é, né? Ou pode ser, assim, porque a Selvática é muitas coisas, né? É um coletivo de artistas interdisciplinares, é uma casa, de fato, que tem uma programação, né? Coisas acontecem. Agora, já desde o ano passado, não, por conta da pandemia, mas, assim, é isso, né? Quase que uma plataforma, um contexto, enfim, um polo em que das quais muitas coisas saem, né? E acontecem, assim. E a Selvática, na minha trajetória, é super importante, assim. São as pessoas que eu amo, são as pessoas que dividem a vida e a criação comigo, é onde eu trabalho, penso, articulo, crio, é onde eu vivo... é onde eu vivo meu amor radical, minha vida experimental, minha criação em processo. Eu sou muito grato, assim, ao que a Selvática é e o que a Selvática faz, assim, no contexto da cidade, né? Porque, de fato, tem também um desejo da gente pensar a criação muito interseccionada com a criação de espaços possíveis, né? Entre tantas coisas para pessoas LGBTs, no contexto de Curitiba e no que juntas a gente pode criar e fazer, tanto numa perspectiva artística, de fato, né? Envolvendo uma criação em arte, mas também borrando esses limites do que é exatamente e do que pode ser a criação, né? Inevitavelmente isso está no trabalho, né? Um tensionamento constante do que a escrita é ou pode ser, do que a poesia é ou pode ser, do que a dramaturgia é ou pode ser, do que a pesquisa acadêmica é ou pode ser, enfim. Existe ali um sem fim de experimentações que se espalham mesmo que se espalham na criação, assim, seja ela no contexto e na especificidade com que ela vier e for, assim. Mas a membrana tá aí, vivíssima. Dá pra sentir bastante isso. Eu li por enquanto ainda o Haverá Festa, né? Mas dá para sentir bastante isso dentro dos teus poemas, né? Essas vivências, eu acho muito incrível essa capacidade que você faz do leitor se sentir ali dentro daquele momento onde você estava escrevendo, né? Um dos poemas que mais me impactaram foi Da Bicha Morre, né? É sem título, mas começa com A Bicha Morre. Uhum. E você está realmente ali, me vejo ali, né, dentro como pessoa LGBT, né? E todas aquelas vivências, e foi um poema que me impactou muito, assim, né? E é muito bom ver isso dentro, né? E a gente vai vendo que eu estava lendo um livro do Borges que fala muito que vai vir uma geração nova de poetas mais sensíveis, mais afetivos. Isso eu encontro nitidamente na tua poesia, na poesia da Mariana Marino, né, do Yuri. Como é que você vê essas relações poéticas novas, né, da nossa cidade, com grandes aí influências como Lucy Colin, Alice Ruiz, o próprio Paulo Leminski, o Dalton Trevisan? Como é que você vê essas influências que vêm de um passado recente e essas novas influências que são as nossas grupas e poetas que convivem com a gente hoje? Sim. Que bonito você falar do A Bicha Morre, porque, enfim, retomando o que a gente estava falando antes, tem
Esse poema especificamente ele foi desenvolvido dentro de um programa de residência em dança também, assim, que é o 20 Minutos.move, que eu tenho a alegria de estar de novo nesse ano integrando, assim. É, e foi maravilhoso. Eu fiquei em uma residência artística em que eu podia testar a escrita e o corpo, né? Entendendo que escrever é também uma espécie de inscrição numa possibilidade do corpo em movimento, enfim. É, dizer isso para, de algum modo, celebrar o quanto as coisas estão tão próximas. Mas eu, quando penso mais próximo a essa questão que você me faz, Clara, da influência ou do modo como eu vivencio o contexto da cidade e das criações, eu sempre penso muito nas pessoas com quem eu convivo de fato, assim, que são minhas interlocutoras reais, no sentido mais direto que isso tem, né? As pessoas que partilham a vida comigo e que partilham um certo desejo pela escrita, uma relação quase que epidérmica com a coisa, né? Inevitavelmente, quando eu penso em quem me forma, né? Quem são as pessoas que me inspiram ou onde se encontra a minha rede, eu penso muito nessas pessoas das quais as artistas que integram a Membrana e a Selvática são bastante centrais, assim. Porque eu acho que o modo com que a gente se afeta, né? O modo com que isso vai para a escrita, o modo com que as coisas que a gente ama, ou as escritoras e os escritos e as poetas que a gente admira, o modo com que elas se revelam, também fazem parte dessa nossa convivência, né? As coisas surgem por meio, pessoas vêm junto com pessoas, assim. Então, essas são as pessoas que me fazem vibrar, inclusive num lugar mais próximo do que é a criação em poesia ou do que é a criação em escrita, porque as pessoas que vieram antes vêm com elas, assim, de muitos jeitos. E eu acho que Curitiba tem escritoras e poetas e artistas muito incríveis que fazem parte daquilo que eu entendo enquanto a cidade, daquilo que eu entendo enquanto criação, assim. Tem uma figura que está muito profundamente em mim, que é o Wilson Bueno, assim, que é um escritor que eu admiro imensamente, cujas obras foram muito importantes na minha formação, tanto numa perspectiva envolvendo as minhas pesquisas de mapear e tentar localizar escritoras e poetas e artistas LGBTs numa inscrição bem direta do que seria formar essa rede ou do que conseguir construir alguma ideia de comunidade. O Wilson me mobiliza em lugares muito complexos mesmo para as discussões que eu pretendo ou que eu intento com a criação ou enfim com os meus esforços articular, né? Acho que o Wilson pode tanto ser lido como essa figura que integra ou que pode integrar um panorama das escritoras e dos artistas LGBTs, mas ele também complexifica essa própria perspectiva identitária que supostamente pode haver aí, né? Obras como Boleros Bar, ou Mano, a Noite Está Velha, ou Mar Paraguaio, tem uma criação ali muito sofisticada, assim, num lugar que eu uso sem pedância, assim, né? Porque sofisticado é um termo que pode ser tão cafona e tão elitizado, mas o que eu quero dizer é tão articulados num lugar muito vertical mesmo do que é escrever, né? A gente fez um espetáculo chamado Pinheiros e Precipícios em 2015, que entre tantas coisas teve a participação da Claudete Pereira Jorge, que foi algo muito importante para mim, assim, e eu fiz a dramaturgia e era a partir da obra do Wilson Bueno, e foi um momento em que eu vivi essa alegria de poder pesquisar e estudar a fundo a obra do Wilson, assim.
embora ele não tenha uma criação muito vasta em poesia especificamente, né? Ele está muito enraizado na minha criação em poesia, assim. Eu acho o Wilson Bueno um escritor que integra e compõe a minha Curitiba, assim, que integra e compõe as minhas referências, enfim, o meu entendimento do que é escrever e do que é escrever e viver em Curitiba. Nesse entendimento, o Wilson tá ali, assim, sorrindo para mim, bem no centro. Mas sim, eu acho uma alegria tão grande a gente poder conviver, né, com figuras como a Lucy, a Alice Ruiz, que você citou, porque elas também produziram em mim lugares muito importantes, assim. É tão bonito quando a gente está numa fase de início e eu sempre estou na fase de início, eu nunca saio da fase de início. Mas, assim, é tão bonito a gente descobrir que tem gente viva e próxima fazendo, né, aquilo que a gente quer fazer e que a gente admira fazer. Então, assim, como foi importante, a primeira oficina que eu fiz com a Lucy Colim, por exemplo, foi um negócio, assim, que eu falei, uau, a referência tá próxima, né? Você conversar com a referência, você conversar Então, com... é muito bom. Isso é muito lindo, assim, Eu sempre né? E eu brinco acho assim, que que... eu me sinto muito honrada de viver no mesmo tempo que a Lucy Colim, né? E ela é extraordinária. Totalmente. Eu acho que travou aqui pra mim um pouquinho. Você tá me ouvindo? Uma travadinha. Mas eu tô aqui? Tá aí. Tá. Só tá um pouquinho lento. Acho que agora voltou bem. Francisco, acho que travou ali pro Francisco. Só um pouquinho, gente. Já vou botar o Francisco. Clara, Ai, tô aqui? isso, agora está aqui. Ai, que susto, eu acho que eu caí totalmente. Mas aí eu consegui solicitar de novo, pedir pra entrar. Ai, A gente estava falando da alegria que é viver no mesmo tempo e no mesmo espaço que Lucy, né? E eu compartilho, assim. Enfim, são pessoas que são muito importantes, assim, pra gente seguir fazendo, né? Mas eu acho que você falou um pouco na sua questão sobre, né, essa geração, ou enfim, essa, essas pessoas com quem a gente divide um pouco esse fazer, né? E eu só consigo falar, de fato, das pessoas com quem eu convivo, assim, e que estão próximas desses contextos que a gente já conversou aqui antes, né? Eu acho que tem algo ali, uma relação com a escrita, que ela está muito próxima, um entendimento de que a escrita pode ser uma formulação coletiva, né? De fato, de como se colocar enquanto um enfrentamento a esse polo normativo, compulsoriamente normativo, né? Não à toa a membrana, essa grupa, ela é composta especialmente por mulheres que escrevem e pessoas LGBTs, né? Assim, existe nesses corpos e nessas figuras que integram algumas inevitáveis especificidades, assim. A escrita, ela está muito atrelada a um entendimento envolvendo
modos e estratégias de se manter vivas, né? No sentido mais amplo que isso tem, né? Viver vivas, viver com vivacidade, né? É permanecer vivas, mas permanecer vivas num lugar envolvendo uma vibração para além dessa máquina de morte, que é o país em que a gente vive, assim. Para além desse terror no qual a gente foi fundados e é mantidos, assim. Então, eu não sei se eu consigo elencar algum elemento ou mesmo alguma coisa que produza alguma unidade entre essas pessoas que estão juntas ou que podem vir a dividir uma geração. Mas eu acho que ali, nesse contexto em que eu tô e no qual eu me irmano, existe essa relação com a escrita inevitavelmente coletiva, inevitavelmente investigativa nesse lugar do que e do que a escrita pode ser enquanto ferramenta, enquanto ação, enquanto proposição, para além da denúncia de um mundo em ruína. E eu acho que tem uma perspectiva processual também na criação dessas pessoas, Clara, que é um entendimento muito específico assim do que é a criação, né? Eu acho que tem uma produção que se afasta um pouco desse romantismo do que é escrever, né? Dessas noções falidas de genialidade, dessas noções falidas de obra-prima, dessas noções falidas do sublime, porque eu acho que para quem está próximo, tanto de uma perspectiva da criação ou da investigação, né, da pesquisa, enfim, esses marcadores históricos sociais do que é ou do que pode ser a produção e a criação, eles são indícios de uma porção de coisa, mas antes de tudo eles fazem a manutenção de um mundo que não nos quer propriamente ativas em criação, né? Quando a gente pensa que esses marcadores estéticos ou esses conceitos estéticos do que é, do que pode ser uma criação, integram e fundam, de algum modo, o nosso próprio entendimento coletivo e social do que é criar, um coletivo como a Membrana se inscreve exatamente numa tentativa de se desfazer disso, assim, né? Quer dizer, inevitavelmente a nossa criação é coletiva, inevitavelmente a gente vive juntas, como diz Glória Ansaldúa maravilhosa, não estamos reconciliadas com o opressor, né? A nossa escrita é uma ação incendiária com esse polo assassino. Então, eu não consigo te responder, né? Você fez uma pergunta tão bonita sobre a geração e eu tô aqui colocando fogo no parquinho, mas é o modo com que eu consigo também pensar essa questão. Vai se encaixando muito, assim, o que eu vejo hoje escrevendo para a revista Trajanas e fazendo trabalho aí para um texto para Cotter, eu consigo ver essas nuances, assim, de mesmo escrevendo sobre coisas diferentes, a gente ainda consegue muitas aproximações. Quando eu estava lendo A Vera Festa, eu tinha lido Narraria, do Guilherme Gontijo Flores antes. E tem uma coisa assim, muito bonita entre vocês dois ali, que é a desconstrução da forma do poema, né? Poemas ali que são escritos como prosa, mas que são poesia, né? E isso também outros autores, saindo um pouco da nossa caixinha aqui de Curitiba, pensando em autores de Minas Gerais, São Paulo ali também, né, do eixo Rio-São Paulo, que também fazem essa subversão da forma poética, né, que eu acho que é algo que está muito atrelado às nossas lutas, né, contra esse fascismo instalado, né, o governo genocida que a gente está vivendo hoje. E
eu queria trazer um trechinho aqui do texto que eu escrevi para a revista Trajano sobre o Haverá Festa. Ai, que lindo, sim. E, O meu café com poesia é vinho com poesia, né? Não paro de beber o vinho, mas dei uma, dei eu uma tô com alcoolizada. uma água aqui. Maravilhosa. Não, perfeito. O importante é sempre trazer uma bebida. Deixa eu só achar aqui o trecho. Achei. Não darei nenhum spoiler aqui, mas haverá festa com que recebe cumpre o papel de seu título, principalmente nesse momento em que a morte, o ódio, a falta de empatia nos cercam e nos encarceram dentro de casa. A poesia de Malman nos traz a certeza de estarmos vivos, mesmo que tudo nos pareça morte. A poesia nos torna humanos de várias maneiras, sendo o real respiro que nos salva do afogamento. Eu acho que Ai, que esse lindo, resumo Clara. foi tudo que eu senti lendo o seu livro. Nossa, Né? que E lindo. realmente acompanhando as suas lives, quando você faz, quando você declama e já faz a interpretação, porque você também é um ator. Ai, Então, para mim, assim, foi um grande respiro durante todo esse um ano que a gente teve de pandemia, né? Poder acompanhar seus poemas pelo Instagram, né? E quando você traz a fotografia do América é Marica, e entre outras, assim, é um grande respiro, né? E aí, falando sobre esse tempo pandêmico, eu queria saber como é que tá a tua escrita nesse momento. ai. Agradeço, antes de toda e qualquer coisa, a sua generosidade imensa. Obrigado, de verdade. Como tá a minha escrita, Clara? Eu acho que, como todas nós, passei por muitas fases, assim, né? Desde o início dessa crise sanitária sem precedentes que a gente vive no mundo e mais especificamente no Brasil agora, né? Sendo presididos por um genocida e tensionando toda a nossa historicidade, a nossa sociabilidade colonial e criminosa e tão marcada pelos abismos sociais, né? Então eu tive uma fase de negação, eu tive uma fase de intensa tristeza muito profunda, em que eu não conseguia fazer absolutamente nada no passado, assim, em que eu me vi numa crise mesmo depressiva, de ver pouquíssimo sentido nas coisas e não conseguir muito me expor de jeito nenhum. Eu deletei tudo, fiquei extremamente recluso, mas como sempre costumam ser as minhas fases de introspecção e de tristeza profunda, é um momento também que eu leio e assisto muitas coisas e fico assim, sem conseguir fazer nada, mas fazendo muita coisa também ao mesmo tempo, né? Mas eu nunca vivi algo de deixar de trabalhar completamente, assim, né? Eu tenho muitas frentes de criação e trabalho, assim, então eu nunca fiquei sem criar propriamente, assim. Eu trabalho em um museu, eu faço doutorado, eu tenho projetos paralelos, né? Assim, muitas coisas acontecem e a escrita me é me é requerida de modos muito distintos em cada um desses contextos, assim. Então, eu não parei de escrever propriamente, mas eu tive uma fase em que eu não consegui criar uma escrita mais artística ou próxima da minha escrita em poesia ou em dramaturgia ou mesmo numa prosa poética. Mas lá pelas tantas, em que também eu fui entendendo que esse lugar da negação era também um espaço extremamente um modo de articular também extremamente privilegiado, porque
a reclusão, né, isso de ficar preso numa tristeza muito profunda, era também porque eu podia estar fazendo isso, e logo depois eu já não pude mais, assim, precisei agir em muitos sentidos. E à medida que a coisa foi acontecendo, eu lancei um livro, né, ano passado, durante a pandemia. O América foi lançado durante o isolamento, assim. E eu também caí numa crise muito profunda sobre o que era lançar um livro naquele momento, sem encontrar as pessoas presencialmente, sem fazer o que eu sempre amei fazer, que é reunir gente em volta de uma mesa e fazer um bar e brindar e comemorar, enfim, coisas que me são muito vitais, assim. E aí eu lancei numa ocasião como essa, numa live, e foi lindo, e entendi que as coisas estão acontecendo para além do nosso, para além da nossa tristeza de ter que fazer as coisas que a gente fazia assim, né? É muito frustrante quando tudo vira tela, né? E tudo virou tela, a coisa virou tela, né? E é muito assustador dar aula e lançar o livro e ver as amigas e fazer tudo por aqui é enlouquecedor, assim. Mas com o lançamento de América eu fui entrando num outro registro também, e os trabalhos foram acontecendo e tiveram que acontecer. Os trabalhos que estavam suspensos, os trabalhos de teatro e as publicações e todas as coisas que estavam suspensas, elas começaram a acontecer, as exposições tiveram que acontecer, o que foi possível adiar, a gente adiou até conseguir, mas depois de um tempo foi sobre criar jeitos antes de tudo. Então, eu acho que em algum momento eu também fui me tornando uma criadora de possibilidades. Mais do que criar na escrita ou em poesia, ou em que quer que seja, era encontrar estratégias de fazer com que o trabalho não se distanciasse de uma potência, mas que pudesse acontecer aqui, né? E isso foi um processo interessante, tão desgastante como qualquer outro, mas de entender o que era possível mesmo, assim, né? E fazer teste, e retestar, e testar, e retestar. Mas aí, Clara, mais próximo da sua pergunta, eu consegui finalizar um livro ano passado também, que vai ser lançado possivelmente até o primeiro semestre agora de 2021. É um livro de Legal. poesia que se chama Tudo o que Leva Consigo um Nome, e ele reúne coisas criadas antes de tudo isso acontecer, mas com muita amarração feita nesse período, assim. Então, ele não é propriamente um livro da pandemia, mas ele é um livro atravessado por isso tudo, assim, né? E é muito brutal o que a gente está vivendo, né? É muito brutal. Eu acho que é importante a gente não perder de vista o horror, assim, não perder de vista o extermínio que a gente está vivendo, porque as pessoas estão morrendo de uma doença que já tem vacina, né? As pessoas estão morrendo e já não é mais sobre o vírus. E não é, né? E isso é completamente desolador, assim, e se deparar com esses números e ter que, ao mesmo tempo, seguir a vida, porque é isso. A gente precisa trabalhar e precisa fazer a vida ser possível. Mas eu acho que tem uma coisa que eu pensei muito nesse processo todo, do ano passado para esse, que é esse debate muito, enfim, esse debate que acontece em muitos lugares, que é pensar o que seria, né, uma arte política, uma arte engajada, ou uma escrita que se inscreva enquanto denúncia, ou enquanto enfrentamento, ou enquanto resistência, enquanto, enfim, uma porção de coisas dessa ordem. Esse livro finalizado do ano passado para esse tem um pouco em si esses questionamentos todos que eu me fiz, assim, do que é criar nesse contexto e do que é ter
quase que essa armadilha sempre posta de uma necessidade de ter que responder a esse tempo, mas ao mesmo tempo entender o quanto isso é violento, né? Com os nossos trabalhos, com as nossas temporalidades e com um certo entendimento do que é a criação em arte e do que é o artista, né? O quanto pode ser uma armadilha, tentar ficar a todo momento respondendo o bombardeio, assim. Mas como isso também nos é importante, nos é, né, próprio, assim, enfim. Questões dessa ordem, assim, me vieram muito fortemente. Eu fiquei bastante interessado enquanto, enfim, o artista que eu sou, de coletivo, e um artista LGBT, e uma figura que pensa sobre uma porção de coisas e que pesquisa, entre tantas coisas, questões decoloniais e tal, de que modo a gente, enquanto artista, pode, mais do que denunciar, né, fazer anúncios, assim. De que modo eu me permito me conectar com um potencial imaginativo, né? De que modo eu me permito criar comunidade para além desse estado de horror que não foi a gente quem produziu, né? Assim, de que modo a gente devolve... Tem uma frase de um trabalho, né? Que é devolver a eles esse grande susto. E de algum modo essa frase me é muito importante, assim. Eu fico pensando de que modo fazer o contragolpe sem que o contragolpe seja tão rasteiro quanto é rasteiro o lado de lá, assim, sabe? E entender que as coisas são mais complexas para além do lado de lá e do lado de cá, mas que isso está posto e que isso existe, assim. Então tudo que leva consigo um nome, que é essa próxima obra, tem um pouco esse desejo de desestabilizar essas inscrições tão postas, assim, e de inevitavelmente me colocar em risco. É um livro muito diferente de tudo que eu já fiz, assim, desses outros que já existem. Mas que é inevitável, né, ser transformador, porque é brutal o que a gente viveu e tá vivendo, assim. Então, não sei, tô entendendo. Tô num momento de muita indefinição, assim. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu formulei o que esse livro é, o que esse livro pode ser aqui com você agora. Nunca tinha me debruçado propriamente sobre isso. Eu já estou ansiosa para ler esse novo livro. E que Eu tô venha bem fazer ansioso parte também. também dessa pesquisa que eu quero fazer, né, sobre a sua obra. Nossa, socorro, Porque Clara, isso é uma eu, honra. eu acho que, assim, estou tentando ser um pouco visionária, assim, né, um pouco mais, cabeça um pouco mais para frente. Mas eu acho que a tua poesia é uma grande referência, assim, pelo menos para nós aqui de Curitiba que convivemos, né, com a sua escrita, que temos a chance de conviver com você, é uma grande referência, assim. Né? Eu até brinquei com a Mariana, né, um pouco antes de terminar de escrever esse livro, eu queria saber, olha, eu acho que o Francisco deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, né? Deve estar na faixa ali dos 30, né? E eu recebi com um grande espanto, não, o Francisco é mais novo que eu, tem 26, isso, né, Francisco? Eu tenho 28 E já anos. tem 28, então. Já tem todas essas vivências maravilhosas aí, uma escrita muito madura, né? Eu digo isso porque levou um tempo, assim, para eu, pra eu amadurecer minha escrita e ter essa coragem, realmente, né, de publicar. Sim. E eu acho incrível, assim, e uma escrita que me inspira muito, né? Hoje eu vejo, assim, poemas que eu venho escrevendo, prosas poéticas que eu venho escrevendo, que foram muito alimentadas ali pelo que eu li da sua obra. Ai, que lindo isso, Clara. Nossa, honrado. Honrado e feliz.
e emocionado. Agradeço imenso, estamos juntas. E aí, muito na sua fala, eu lembrei de uma coisa que o Léo Fressato disse tempos atrás, e que ele sempre reforça, que o amor é revolucionário, né? Eu vou continuar cantando, falando sobre amor e cantando, porque a minha revolução é a partir do amor, né? E eu vejo muito essa afetividade dentro da sua obra, dentro da obra da Mariana também. E eu acho que é isso mesmo, a gente não pode devolver o ódio para eles, né? O ódio que eles nos dão. Dessa maneira, a gente tem que mostrar algo melhor do que isso, né? Sair dessa vivência de tantos ódios, né? Sim, é claro que o Léo, essa libriana maravilhosa como eu. Você é de que signo, Clara? Eu sou de Sagitário. Sou uma sagitarianazinha. Amamos. Sim, mas você sabe que tem uma coisa sobre o ódio que é bem importante pra mim, assim. Eu acho o ódio muito fundamental, assim. Não um ódio pura e simplesmente, assim, mas a ideia de fúria pra mim é super importante. A ideia de uma perspectiva que se debruça sobre as noções de vingança e o que a gente entende por vingança, quando atrelada a vivências e a discursividades minoritárias, é importante para mim. Eu fico desejando muito traçar um pouco essas possibilidades que existem também nesses fenômenos ou nesses sentires que são nomeados à nossa revelia, né? Porque eu não sei exatamente se as coisas têm o nome que deram a eles, quando a gente sabe que os nomes que recaíram por sobre nós, por exemplo, envolveram uma tentativa de nos patologizar, ou de nos exotizar, ou de nos delimitar, ou nos pôr em espaços muito restritos. E quando eu penso isso atrelado a uma perspectiva mais ampla, né, a, sei lá, paisagens sociais ou fenômenos dessa ordem, eu acho que a nossa fúria é fundamental enquanto energia vital, sabe? Eu não caio num desejo de não senti-la ou de negá-la ou de sei lá, a comunicação não violenta não funciona muito comigo, sabe? Porque eu acho que às vezes essa lógica ela é também usada para afastar o cerne da questão, né? Para afastar uma radicalização de algo que precisa ser radicalizado, né? Eu me irmano muito a você quando você diz sobre a gente pensar de que modos articular, né, a nossa criação em interlocução, ou em resposta, ou em contraponto, ou em afastamento ao que a gente recebe. Mas eu li recentemente, inclusive, que foi uma tradução coletiva, né, da Manu, da Júlia e de Beatriz, de Bea, do Bashback, que é um livrinho pequenininho chamado Bashback, Ultraviolência Queer, que vai se debruçar e que vai trazer vários textos anarquistas e coletivos que vão olhar exatamente para isso, assim, essa fúria queer de coletivos e de histórias e de fenômenos que vão, entre tantas coisas, recontar essa historicidade que é muito que é tão ficcional quanto qualquer outra, né? E eu acho tão bonito quando a nossa criação ela pode se colocar enquanto uma instância que reivindica uma outra historicidade ou uma outra circulação para essas coisas, né? Porque eu não sei se a nossa indignação com o atual Estado, por exemplo, pode ter o mesmo nome de um ódio conservador fascista, né? Será que as duas coisas chamam ódio? Fico pensando nisso. Será que a nossa violência ao responder uma violência histórica e social e estrutural é também
leva o mesmo nome que a violência que recai por sobre nós, né? Isso tudo é tão pequeno e tão imenso, né? O modo com que a gente chama o que a gente quer chamar. Eu fico encantado com isso. Para mim, as palavras sempre são um susto. É sempre um espanto, assim, saber que as palavras existem e que eu posso usar e que eu posso inverter e tensionar e alargar e me desfazer e deixar de usar e propor outras. Não é lindo isso, Clara? Eu acho isso lindo. E se a gente pensa, né, pegar aí, né, as grandes mitologias, desde da greco-romana, a nórdica, a própria mitologia cristã, a gente sempre vai ter essa questão do equilíbrio, né, entre o amor e o ódio, mesmo sendo contrários, mas a questão de ter um equilíbrio nisso, né? Muito do que você falou sobre a fúria, né? Se deixar ter fúria, se deixar sentir, né, algo. E é muito assim que a gente vê na nossa sociedade hoje, o não sinta, né? Não mostre o que você está sentindo, né? Muito de se esconder os sentimentos. E não, é necessário mostrar quando você não gosta de algo, quando você se irrita realmente e quando você ama realmente, né? Não ver mais os sentimentos como um sinal de fraqueza, mas como uma grande força, que é o que é realmente, né, os sentimentos. E eu acho que o modo com que a gente tem se relacionado, né, a coisa da tela e a dinâmica das redes sociais mesmo, eu adoro as redes sociais, assim, eu não tenho propriamente não sei, essa posição tão contrária, que às vezes eu acho até moralista, né, sobre o uso dessas coisas, porque eu acho que isso produz uma outra circulação de corpos, eu acho que isso produz um acesso a outras discursividades, isso quebra uma normatividade midiática e de criação, enfim, eu acho que muitas coisas interessantes acontecem na rede, mas eu também acho que existe uma tendência da lisura da tela se tornar a lisura do debate também, né? E isso é muito assustador, assim. Tem uns estudos tão impressionantes, por exemplo, sobre como o Twitter, no fim das contas, com toda o modo com que ele acontece, e as trending topics e não sei o quê, o modo como, no fim das contas, recai novamente sobre corpos já violentados, essa estrutura, né? Então é muito louco, assim, uma ferramenta que de algum modo a gente usa para fazer denúncias ou para cancelar ou para encerrar sangrias históricas, tem como extremo a mesma corporeidade que já foi violentada, né? E que são as pessoas com marcadores que a gente já conhece, assim. Então eu acho isso muito louco, e eu acho que o fato da gente desenvolver essa possibilidade de desvendar essas palavras associadas ao que a gente sente, tanto a níveis individuais, mas coletivos, fazem com que a gente escape um pouco dessa primeira página que essa virtualidade nos dá, né? É tão assustador, assim, eu não sou também contra a lógica do cancelamento em alguma instância, porque eu acho que o cancelamento, às vezes, enquanto um fenômeno fugidio, ele tem esse poder de fazer a denúncia numa primeira instância e dizer, isso é impossível, estamos em 2021 e fazer esse tipo de coisa não é permitido, né? Assim, enquanto sociabilidade com ferramenta, a gente está aqui dizendo que não dá para ser transfóbico, para ser não sei o quê, nananã. Mas aí, muito rapidamente, a gente descobre esse lugar perverso do cancelamento também, né? Que é produzir um debate completamente sem nuance, né? Um debate completamente sem a complexidade que as coisas têm, que as coisas são.
sem a circunstancialidade das situações, né? Porque a gente sabe que as coisas elas são da ordem da circunstancialidade, né? Algumas delas. Que é importante que a gente entenda a coisa de um jeito mais avolumado do que uma rápida manifestação na internet tem, né? E eu acho que, no fim das contas, isso também é sobre poesia, de algum jeito, né? É também sobre o modo com que a gente escolhe o formato e as palavras para dizer aquilo que a gente está articulando, né? Para mim, isso é pensar de que modo a gente formula o nosso incômodo, ou o nosso anseio, ou o nosso desejo, ou o nosso desconforto. E a poesia, para mim, a investigação em poesia está próxima disso, que é tentar pensar de que modo a gente manuseia as ferramentas que a gente tem, né? Ferramenta é uma palavra que às vezes é tão ruim, mas de que modo a gente manuseia esses materiais, né? A materialidade que isso é, assim. E eu tenho pensado sobre isso, assim. Eu tenho pensado o que é habitar esse lugar aqui e de que modo habitar de um jeito que seja interessante, né? De um jeito que seja possível, porque pode ser muito cruel estar aqui, assim. Eu tenho fases em que eu desejo deletar tudo e sumir e simplesmente produzir nos caderninhos, que é do jeito que eu gosto de fazer, sabe? Porque tem uma relação, você falou antes da coragem da publicação, de publicar, né? Isso é bem interessante, assim, porque foi bem confuso para mim, sabe, Clara? Quando o Haverá Festa foi o meu primeiro livro sozinho, assim, né, que eu reuni. Antes disso, eu tinha saído em antologias e que era muito lindo. Antologia é uma coisa muito legal, né? Das pessoas reunidas, assim. Eu sempre acho uma festa e acho bonito e acho uma celebração. Só que eu, tão habituado a fazer também as coisas processualmente, né? Assim, tão habituado a trabalhar com performance, teatro, enfim, artes do corpo de um modo geral, que a coisa tem uma efemeridade, né? Que a gente testa e retesta e tem o espaço da sala de ensaio, mas que a gente faz e a coisa não tá física, né? Não tem o material, dramaturgia. Claro, se publica muita dramaturgia, mas também se pensa como publicar essa dramaturgia. Eu digo, a coisa do fenômeno, né, do evento que aconteceu, raramente a gente acessa. Quando eu segurei o Haverá Festa com o que restar na mão, eu tive uma coisa de pânico mesmo, e falar, nossa, eu não sabia que era isso aqui, assim, uma coisa completamente ingênua, infantil, e falar, onde que apaga? Onde que dá para refazer, sabe? Cadê o meu botãozinho de apagar, e por que minha borracha não funciona aqui, assim, né? É uma sensação de que o livro ele estava um pouco alheio à minha processualidade, né? O modo com que eu estou habituado a fazer, que é próximo à ideia de ensaio e da ideia de repetição e da ideia de que a performance é um entendimento que se dá no tempo e que se dá, né, de uma maneira que se pode testar e retestar de muitos jeitos. E o livro não me deixava, né? O livro não deixa que a gente faça isso. O livro tem uma coisa que ele vai sem a gente, né? Ele chega, ele tem uma materialidade própria, a gente não consegue se explicar, né? A gente não consegue estar junto do lado do livro e dizer, olha, na verdade, gente, datou. O poema da página 15, ele ficou lá atrás, não é mais, mudei, já não quero, né? Mas também é um aprendizado tão bonito, né, Clara? Eu entendi umas coisas assim depois de um tempo que nossa, minha obra tá aberta, né? Tá errante. As coisas que eu ponho no mundo, elas estão aptas a também serem manuseadas de mil jeitos,
né? Eu aprendi a fazer as pazes com as coisas que eu já não gosto mais. Mas também uma coisa de ser generoso com a gente, né? Ser generoso com a nossa criação. Nossa, eu tô na casa dos meus pais e a rua é super barulhenta aqui. Eu não sei se tá vazando o som. Tá passando um carro Um pouquinho, mas que tá tão alto aqui pra mim. O, o carro de som até me confundiu a mente. Eu tava falando sobre ser generosa com a gente, com as nossas criações, né? Então, é isso, assim, eu sou muito grato pelo que essa minha relação com as artes cênicas e com a performance me dá enquanto, tanto conceitualmente, próxima à teoria da performance mesmo, mas também a minha relação com a coisa, porque eu acho, Clara, que eu sou um tipo de gente tão frita que se eu entrasse nessa noia da coisa tá pronta ou do livro ter que estar na sua versão mais próxima daquilo, que eu nunca colocaria as coisas no âmbito público. Eu nunca me permitiria publicar ou compartilhar, assim. Mas tem um modo de entender que não é sobre precarizar o trabalho e também não é sobre relativizar o que a gente faz, mas é entender que tá aberto, né? Tá aberto pra gente, tá aberto para as outras, tá aberto para quem vai receber. As coisas são circunstanciais, as coisas se dão via contexto e no tempo. Eu não posso ditar e nem prever e nem premeditar como as pessoas vão acessar as coisas. Eu posso, circunstancialmente, prestar contas ao meu trabalho. Tão bonito o livro, antologia da Adília Lopes, né, que saiu, Aqui Estão Minhas Contas, que deram o título, que é um pouco isso, né? Entender o livro também como aqui um ato generoso de dizer, aqui está o meu trabalho, trabalhei sobre isso. E aí lá no início da live, a gente falou de como para mim a membrana é um jeito de escapar desses lugares românticos, envolvendo obra-prima, envolvendo a ideia de genialidade. Para mim também o ato de publicar e o ato de se pôr coletivamente e publicamente envolve isso, sabe, Clara? Que é dizer, não tem nada que exista por si. Né, assim, o que é a ficção do artista genial e o que é a ficção da obra pronta, né? Que obra é essa que se pretende, sei lá, apta a ser, não sei, a ser fixada, independente do tempo, né? Independente do que atravessa, assim. Tô você muito falou uma coisa abalada. muito, muito bonita, assim, que é uma coisa que eu tô vivendo hoje, assim, com tanto para Minimozine, né? Que é o meu primeiro livro, tudo. E que a Mariana até colocou assim, né? Que a gente nunca se acha pronta, né? Ai, E Mari, maravilhosa. antes Amo, da publicação saudade. do meu neném, eu tava muito assim. Eu não tinha certeza sobre os poemas, não tinha certeza se as pessoas iriam entender, né? A, como eu consegui formar isso aqui. Também não entendo como eu consegui formar o meu livro, Sim, mas mistérios, logo depois que mistérios. Mas depois que vem a leitura da Lucy Colin, da Jaqueline, que fez a quarta capa, e da Vitória Bandeira, que é uma amiga em comum, aí, que fez teatro junto comigo e com a Mariana, eu comecei a entender um pouco mais do meu livro, né? Porque vinham elogios que eu não encontrava, assim, né? Sim, Até porque a gente se acostuma, às vezes, de mostrar um poema, principalmente dentro da universidade, dentro do campo acadêmico ali, e se sentir medíocre, né? Perto de outros grandes poetas e tudo mais. E eu acho essa relação dos nossos contemporâneos hoje, de uma afetividade muito grande,
de nos deixar num lugar tranquilo, de não, você não é medíocre. Essa é a sua verdade, esse é o seu poema, né? E é essa generosidade que você falou de termos com nós mesmos, né? Eu acho Total. incrível, assim. Sim, é também se afastar, né, dessa. Ah, é se afastar desse polo que pode ser bastante cruel mesmo e da ordem da violência, né? Que são essas métricas que são completamente externas a nós, né? Uma tentativa de uma tentativa de fazer caber numa abstração do que a gente acha que é ou do que a gente imagina que é fazer isso ou aquilo, que é completamente alheio ao nosso próprio trabalho, né? Eu não sei, eu insisto e gosto muito da noção de trabalho, sabe? Se trata de um trabalho, né? É criação, evidentemente, e se conecta com o mistério, e se conecta com a magia, e se conecta com o desconhecido, com o inominável, com um montão de coisa. Eu sou a mística louca que ama um montão de coisas inomináveis. Mas tem uma relação laboral mesmo com a coisa, né, Clara? Tem uma relação Sim. de se dedicar a isso de um modo envolvendo uma implicação, né, com a coisa. E que também está distante daquela velharia do rigor e do não sei o quê. São tantas as ficções, né, para enquadrar a criação, que eu realmente acho que é o caso da gente entender aquilo que vibra com o que a gente deseja e com o que a gente se irmana. Porque são muitos contextos e são muitas as possibilidades de fazer. Tem gente fazendo de todo jeito, né? Tem gente produzindo a Não, partir de muitos lugares. e o importante é essa subversão, né? Como que se construiu a nossa tradicionalidade, as nossas pesquisas sobre, né, poesia? Foi de querer essa evolução, subverter o que era, né? E eu lembrei muito, você falando do trabalho, eu lembrei muito do que a Lucy falou na última live, né? Nós temos uma função na sociedade, é o nosso trabalho como poetas, né? Escrever a sociedade, o cotidiano, que o cotidiano é a poesia, né? Não é aquela viagem louca, sim, mas não é só a viagem louca de palavras difíceis, mas é o cotidiano de ver um gatinho passando na rua, né, brincando com uma flor ali, né, é o teu cachorro latindo pro carro com volume alto, tem poesia ali, né? Total. É o nosso cotidiano. E eu acho que tem uma coisa, assim, dessa relação com a publicação, que eu acho esse um tema muito interessante, sabe? Claro, me mobiliza em vários lugares, assim, para pensar. Para pensar muitas frentes de trabalho mesmo, assim. No mestrado eu também tive com a minha dissertação eu tive um pânico muito grande, assim, na época que eu estava finalizando, de em que momento, em que horas que a pesquisa acaba, né? De que jeito formatar isso, assim, um pensamento dessa ordem, claro, num outro contexto, né? Envolvendo um prazo, envolvendo a banca, envolvendo o ato de defender e aquela coisa toda que a gente sabe que envolve a pós-graduação, mas essa sensação de se deparar com essa impossibilidade de terminar, né? Com essa impossibilidade de finalizar ou de entender quando a coisa finaliza e quando ela começa também. Porque isso da coragem de publicar e um pouco de temer o modo como a coisa vai ser recebida ou tentar pensar, eu não sei, eu tenho inscrito em mim um desacordo com os espaços em que eu habito desde há tanto tempo, assim, eu sempre fui tão ruidoso, eu sempre fui ou afeminado demais, ou cabeluda demais, ou estranha demais, ou bicha demais, ou não sei o quê, para estar nos lugares onde eu estava,
que de algum modo a inadequação era um dado já tão imposto do modo como eu circulava por todos os lugares, que eu transfiro isso um pouco para minha criação, sabe? Eu penso assim, se ela soar inadequada ou mal posta ou sei lá o que quer que seja, eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é ser ruidosa num lugar em que eu não caibo na paisagem, assim. Isso às vezes atenua umas sensações, às vezes não. Mas às vezes atenua, assim, que é também pensar sobre como, sei lá, né? Pensar o modo como a gente partilha o que partilha no âmbito público, assim. Viajei total aqui, claro, não tô conseguindo voltar. Então, a gente já está aí com mais de 1 hora de live, né? Nossa, Maravilha que falamos, agora o né? Instagram não corta mais a gente, falamos. E aí eu quero deixar um convite já para você, Francisco. Convite que eu já fiz para Mariana, ela já super topou ontem. Amo. No segundo semestre, nós da revista Trajanos, nós queremos montar um grande evento, um grande sarau no segundo semestre. Ainda não sabemos se em julho, porque em agosto tem a Combo Drag Week, né? Que é um evento maravilhoso produzido aí pela Ruana Profunda. Então ele não quer pegar ali porque é o mesmo público também. Sim. Mas vai ficar ali entre julho ou setembro e trazer poetas. Já fica também o meu convite à editora Urutau, né, que também está acompanhando a nossa live, para a gente fazer esse grande evento para reunir os artistas aqui de Curitiba e de outras localidades também. Né? Então, Francisco, você já está super convidado aí. Vamos nessa. Convido também a Casa Selvática para a gente fazer realmente um evento do qual nós estamos muito necessitados, né? De estar aí com os nossos coletivos, com a nossa comunidade, né? Sim, faremos. Vamos trocar essas figurinhas. E agora, como é de praxe, né? Já é uma tradição aqui do Café com Poesia, eu vou fazer algumas perguntas rápidas para você. Então, quer tomar um Nossa, pouquinho mais de vinho, se preparar? sou péssimo nisso, Clara. Péssimo. Mas vamos lá. Tudo bem. As outras convidadas e convidados que participaram também, eu dou um tempinho para você responder, fica tranquilo, tá? Tá bom, tô nervoso. Qual o seu livro favorito? Pode ser o livro do momento, se você não tiver um favorito, assim, tá? Nossa, não tenho um livro favorito mesmo. Ai, gente. Nossa, pergunta. Vai ser desse tipo, Clara? Deixa eu tomar mais um pouquinho de vinho. Vai ser mais ou menos nesse tipo. Mas pode ser o do momento, assim, né? Um livro que te impactou agora, né? Desse momento. Olha, não opero na lógica do livro favorito mesmo, assim, não tenho, mas se a gente puder fazer essa torção na questão, que é pensar um livro que me mobilizou atualmente, assim, eu terminei de ler ontem o primeiro romance do Ocean Vuong, que é vietnamita, né, enfim, norte-americano, e dele eu já tinha lido um livro de poesia que eu amo muito, que é O Céu Noturno Crivado de Balas. A tradução é do Rogério Galindo, daqui, né, que vive aqui em Curitiba, do Plural. E é um livro super bonito, e eu acho o Ocean Vuong uma figura muito interessante, assim. É um poeta, enfim, escritor super jovem. Ai, tô dando explicação, nem precisa, né? Desculpa. Mas enfim, é esse. Não, mas já deixa o gostinho para quem está nos assistindo buscar e ler também, né? Nossa, muito interessante. Dei uma olhadinha no Ocean Vuong. Então, nesse mesmo sentido, vamos tirar o favorito ali. Ah. Mas vou falar, né? Uhum. Sua escritora favorita. Nossa, você sabe Ou a escritora do que momento.
Ai, você sabe que eu tenho eu leio, né, assim, a minha ética de leitura e a minha escolha político-existencial de leitura é ler mulheres e pessoas LGBTs e tal, não sei o quê, né? Existe uma coisa que eu leio pouquíssimos homens, assim. E os que eu leio geralmente ou são pessoas LGBTs ou são assim, envolvem um outro processo curatorial. Mas eu tenho pensado por inúmeras razões e revisitei muito imensamente a obra da Glória Ansaldo, que é uma escritora ticana que me mobiliza muitíssimo a produção ensaística e acadêmica dela, e também especialmente uma obra chamada La Mestiça, e ela vai pensar o que é criar num âmbito fronteiriço, né, e pensa na fronteira física, mas a fronteira também em muitos aspectos, assim. Então, de novo, não é a partir da lógica da escritora favorita, mas do ano passado para esse, a Glória Ansaldúa veio bem forte, assim, nos meus dias. Nossa, mas eu poderia citar tantas. Ah, sabe que teve um outro livro. Ai, não, desculpa, não, vamos nessa, vamos fazer certinho. Tá. Nesse mesmo pensamento, tem algum escritor? Olha, eu fiquei muito saudoso de ter lembrado do Wilson hoje aqui com você, assim. Não é sobre não é sobre escritor favorito, mas eu acho que o Wilson Bueno é uma pessoa que foi muito importante. E agora também outra figura que é muito importante, assim, é o Pedro Lemebel, que eu tenho traduzido umas coisas. E Pedro Lemebel é uma figura que eu amo muito a partir de muitas vias de acesso, assim. A obra dele, o artista que o Pedro é, o modo como ele criou de uma maneira interseccional, o coletivo Egos do Apocalipse que ele teve com Francisco Cassas, enfim. Acho que eu citaria esse pra gente ir pensando juntas aqui a nossa dinâmica. E o que você está lendo agora? O que eu estou lendo agora? Eu estou lendo um livro chamado O Som do Rugido da... Como é que é? Acabou de ser publicado pela Companhia das Letras. O Som do Rugido da Onça? Será que é? Se alguém souber do livro que eu estou falando, gente. Você colocou uma foto, né, no teu Sim. history esses dias, né? Sim. Comecei a ler ontem. Estou achando bem interessante. Mas sabe que eu li recentemente o livro de O Paraíso Paraguai, do Marcelo Labs, que é daqui, da Micheline. Sim, é esse mesmo que eu estou lendo. Que é de Santa Catarina, O Paraíso Paraguai, que ganhou, se eu não me engano, o Prêmio São Paulo de Literatura. E eu gostei muito, Clara, do Paraíso Paraguai, assim, achei muito interessante. Até emprestei pro meu pai, porque tem uma narrativa do Sul, assim, que é muito interessante, assim, o que o Marcelo faz nessa obra, pensando essas questões coloniais mesmo, e o modo como essas presenças alemãs, e envolvendo, evidentemente, a Guerra do Paraguai, e essas questões territoriais e identitárias, e da própria língua, e do que é e do que foi ser imigrante, nessa perspectiva escravocrata, nesse país, enfim. Já larguei também a sua questão, né? Mas é para dizer que gostei bastante dessa obra do Marcelo e que tô lendo O Som do Rugido da Onça. E tá ali de próximo A Vista Chinesa e Cartas para uma Negra. As duas obras publicadas pela Todavia. Que eu leio tudo um pouco ao mesmo tempo, assim.
Daí tô lendo isso, mas daí também tô lendo umas outras coisas da pesquisa, mas que daí acho que não é sobre isso, né, Clara? É. É, agora, eu acho que vai ter mais uma pergunta que vai ter um pouquinho de dificuldade, eu acho. Eu tenho Mas dificuldade, tô tendo em todas, né? Que eu não tô te respondendo nada do que você me perguntou. não, não, tá sim. Eu acho que quem tá assistindo aí tá conseguindo anotar umas dicas muito boas, né? Assim Eu mesma vou espero. reassistir depois e anotar aqui os livros que você está lendo. Socorro. Mas uma frase ou um verso de algum livro que te marcou, assim, que é uma frase que você leva, assim, pra vida. Nossa, Clara, como você tá com umas questões zonas. É quase responder a Marília Gabriela aqui, Total, nessas nossa. questões. E eu tô me sentindo aquelas entrevistadas chatas que todo mundo fala, putz, essa aí não conseguiu muito articular as questões da Marília. Não, mas tem uma coisa super bonita que tem no Vaga Carne, da Grace Passou, na dramaturgia, que uma da hora aquela voz, e é de fato uma voz, né? E consiste um pouco nisso a pesquisa dessa obra, que ela faz a seguinte questão: você sabe o que é esse bicho lá fora? É o olhar dos outros. Eu lembro bastante disso, assim, de um processo de criação que eu entrei em que essa obra estava bem central, assim, nas leituras e na época, e esse trechinho me marcou. De novo, Clara, não tem o tamanho da coisa existencial, sabe? Não tem muito isso da Uhum. favorito, da coisa. Mas esse é um trechinho de Vaga Carne que me acompanha. Você sabe o que é esse bicho lá fora, é o olhar dos outros. Acho que eu traria a Grace e o Vaga Carne aqui para nossa conversa. Sim, a Aline disse aqui, né, que eu sou uma malvadona. Ai, gente. Mas é aquela coisa, assim, pra gente refletir mesmo, sabe? Nossa, eu E é tão mesmo vou bom, sair assim, a daqui e vou gente refletir conversar. muito. É tão bom a gente conversar, assim, com autores e saber realmente, né, quais são as coisas que a gente lê. Porque esquecem, às vezes, muito, né? Vem a gente muito como autor e tudo mais, mas esquece que nós somos leitores antes de tudo, né? E é muito Total, bom nossa. compartilhar essas nossas vivências de leituras. Agora, mais uma pergunta malvadona. Ah, olha ali, a Gostei do Aline disse malvadona, que gente. a Vaga Carne está aberta no SP Cine Play. Olha que maravilha, gente. Olha só. O filme ficou muito interessante também, assim. E o texto é maravilhoso. Foi publicado pela Cobogó. Não, pela Cobogó não. Foi publicado pela Javali, lá de BH, que é uma editora especializada em dramaturgia. É muito lindo o Ah, Vaga que Carne. legal. É. Mas vamos lá, Malvadona. Vamos lá. É um autor ou autora que você indicaria agora, assim, que você acha que não é lido muito ou está se lançando? Um autor ou uma autora que eu indicaria, Clara? Nossa, essas questões todas estão mexendo comigo. Eu acho que eu não sou capaz de fazer esse tipo de dinâmica do ping-pong. Eu tô tremendo, eu tô mal. Eu tô pensando no que eu devia ter respondido antes, daí vem uma nova, eu já fico assim, opa. É, mas tem uma coisa, Clara, que eu acho que eu indicaria de um modo geral, não é nem um autor ou uma autora ou alguém específico, mas eu indicaria ler as pessoas próximas, de fato, assim, uma rede, sabe? Eu sugeriria Uhum. a criação de uma interlocução direta, encontrar quem possa ser essa rede mais próxima mesmo, com quem criar corpo, assim, com quem criar vida coletiva. Assim, descobrir quem são as pessoas próximas a você que
podem vir a ser o seu coletivo, o seu, né, a sua coletividade. Mas eu, para tentar minimamente fazer a dinâmica, eu falaria das Éguas do Apocalipse, o Francisco Cassas e o Pedro Lemebel, que eu acho que de algum modo são pessoas pouquíssimo lidas no Brasil, assim. O Francisco Cassas está vivo, ele é chileno, mas vive no Peru atualmente. E as duas, assim, são bichas com uma obra grande, muito bonita, assim. Tem pouquíssima coisa traduzida, e aí tem a ver com isso também, sabe? Eu tenho tentado pensar jeitos de fazer essas coisas acontecerem. E eu acho que uma figura que seria muito interessante também, uma autora argentina que eu tenho amado ler, assim, é uma figura que chama Romina Paula. Ela não tem nenhuma obra traduzida também para o português, mas ela é uma multiartista, assim, ela escreve dramaturgia, ela tem romances, e tem um filme dela, ela é cineasta, além de tudo, e ela tem uns lugares muito maravilhosos, assim, da autoficção e de tensionar. Esse filme dela chama Outra Vez de Novo. Eu assisti no MUBI, na MUBI. Não sei onde as pessoas poderiam achar, porque MUBI tem aquela coisa que fica 30 dias, né? Mas talvez esteja lá ainda, mas faz muito tempo que eu assisti, foi no ano passado. Já passou 30 dias há um tempo, mas às vezes eles deixam as coisas no acervo. Mas aí, claro, eu acho que eu diria isso, assim. Te responderia com 3 respostas a sua questão. Não tem problema. Quanto mais, melhor. Eu sugeriria ler Quem Tá Perto. Eu sugeriria essas duas figuras, essas maricas chilenas maravilhosas, Pedro Lemebel e Francisco Cassas. E também a Romina Paula, que é uma figura jovem, sabe? Eu acho que ela tem menos de 50 anos, é uma artista muito interessante, assim. Tem um livro dela que chama Agosto, que curiosamente eu li em agosto do ano passado, que é interessante. Tem um também que chama Todavia Cá, que é lindo. Enfim, Clara, eu acho que aqui, né, ler Quem Tá Perto, e de algum modo as minhas respostas mais vastas também são de gente aqui de perto, né? A Eva, que é uma figura muito importante na minha vida, tá aqui assistindo e comentando, que é minha amiga, foi minha professora, um amor. Eu não sei, a gente se irmanar com esses países hispanohablantes que estão aqui tão perto da gente, né? E dos quais a gente desconhece às vezes muito profundamente e vai tão longe, né? Às vezes caçar coisa e esquece do que existe aqui, tão próximo, e que faz parte do que a gente é, né? Faz parte do que é habitar o sul do mundo, faz parte do que é pensar essas paisagens dessa América, dessas coisas que nos unem, nos afastam, mas antes de tudo nos unem, pensar as violências das ditaduras militares, pensar as questões da colonialidade, pensar o que são esses registros e esses territórios fundados em extermínio indígena, fundados em perspectivas escravocratas e relações sociais tão específicas que se mantêm aí, né, nos nossos modos de pensar, agir, circular e fazer o que a gente faz. Mas acho que é por aí, Clara. Então, eu acho que a minha próxima pergunta você já respondeu, assim, dentro de toda a live, mas eu vou colocar aí, se você quiser apontar mais alguma coisa, o que a literatura significa na tua vida? Ai, Clara. A literatura significa muitas coisas, assim, né? Significa
algo que eu adoro me debruçar por, algo que tenho achado interessante fazer, ou criar, ou pensar. Mas de um modo mais conceitual e talvez até menos conceitual de algum jeito. Eu acho que significa manter ativo esse potencial de uma formulação a partir daqui, mas para além daqui. Assim, eu acho que essa possibilidade de criar mundos para além desse, que já não se aguenta, que já não se sustenta, que não que não suporta a gente, é a importância da literatura na minha vida, assim, é entender que a gente pode transtemporalizar essa existência e colocar ela para além do que está posto, né? Para além do que está dado. Mas ela é muita coisa. Nossa, socorro, na próxima eu vou ter que treinar antes, vou ter que me exercitar, gente. Eu não sei fazer isso, não. Isso, não, tá sendo super bom, Francisco. E a gente é assim, né, também, então, não teve nenhum ping-pong, assim, que foi realmente ping-pong, assim, são realmente questões pra gente pensar e refletir junto, e dar risada, principalmente. Mas a minha sobrinha tá me ensinando agora um pouco essa dinâmica, que eu acho que eu não sei onde exatamente ela viu, mas ela tá com a coisa do preferido. Então ela fica, qual sua cor preferida? Qual sua comida preferida? Qual não sei o que preferido? É um pouco isso, né? Tem que estar ali pronto. E dá uma angustiazinha, né? Nossa, porque totalmente. às vezes são tantas coisas que a gente gosta e são as preferidas, que dizer uma só parece que você está sendo injusto com todo um resto de Total. coisas, Eu não né? tenho nada preferido. Eu acho que eu não sou tão. Eu acho que eu não sou tão íntegro a ponto de ter uma coisa só preferida. Agora, vamos para a nossa última pergunta. E aí é uma pergunta que eu espero muito que se concretize logo. Ai. Que é um sonho pós-pandemia. Pós-vacina, né? Também. Ai, nossa, Clara, eu já sonhei tanta coisa para depois disso. Eu já sonhei coisas impublicáveis para menores de 18 anos. Eu já sonhei mesas imensas, com todo mundo reunido, brindando. Eu já sonhei. Mas teve um sonho que se repetiu muitas vezes e consiste no seguinte sonho. Eu tô numa água, no mar, depois eu descubro que é no mar e tô nesse mar, mergulhando e nadando, enfim, tô dentro do mar e escuto muitas vozes sem conseguir reconhecer nenhuma, com aquele som de onda batendo. E quando eu vou pra areia, estão ali todas as pessoas que eu amo, assim. Todas as pessoas que eu nunca mais vi, sinto falta. E parece uma festa de aniversário, mas eu não sei de quem é o aniversário, se é uma festa de aniversário. Mas tem um tom de celebração e a gente tá felizes e bebendo e é um pôr do sol e é muito bonito e tal. Esse sonho se repetiu muitas vezes, assim. Eu fiquei uns 2 meses com esse sonho me visitando. Então, eu acho que esse sonho tá em mim, sabe? Fazer essa. Eu acho que na verdade é festa de aniversário. Não é festa de aniversário, é a celebração de a gente estar vivas e juntas, assim. Então é isso. É esse pôr do sol. Esse pôr do sol. Com todas juntas. Então, isso é muito lindo, assim, e bate muito com um sonho que eu tenho colocado, assim, pro pessoal que veio participar do Café com Poesia, né?
o ano que vem a gente vai fazer a comemoração dos 100 anos, né, da Semana da Arte Moderna, Semana de 22. Sim. E, né, pedindo ao universo aí que a gente possa já estar vivendo dias melhores, né, vacinados e com 0 mortes por conta desse vírus e por conta da falta de consciência, né? E a gente se reunir realmente como, né, uma galera de 22 saindo, né, desse momento aí sombrio que a gente está vivendo. E você já está convidadíssimo, viu, para vir e trazer o pôr do sol bonito pra gente, tá? Nossa, sim. Faremos isso. Projetar Isso já é futuro. um combinado aí meu e do Daniel, que participou aqui da live também. Né, falou do Wilson, que faz parte do panteão dele de escritores paranaenses. Já é Amo. uma ideia também do Raul, que lançou agora Ligações que Rasgam, mais uma bicha lançando livro, que é uma alegria Amamos. imensa, né? Amamos Então, demais. a Mariana também já está dentro dessa ideia aí, e vamos concretizar, sim. Vamos. Então, daí eu quero te agradecer, né, por ter aceitado esse convite. Para mim é uma alegria muito grande e foi muito gostoso bater esse papo com você, né, fazer esse café com poesia com você, né, e eu espero que a gente possa ter outras oportunidades aí para a gente conversar mais, principalmente conversar sobre literatura LGBT, né, quem sabe chamar o Raul também para conversar com a gente e outras pessoas também, né, que fazem parte dessa grande comunidade que a gente faz parte, que não a gente é minoria, mas não somos minoria. Nós existimos. E estamos Totalmente. espalhados por aí. Sim, eu que Né? E agradeço, conversar Clara. sobre isso. Eu que agradeço Ah, o seu convite. Foi delicioso. Espero que a próxima possa ser em volta de uma mesa com algo bem delicioso para a gente beliscar e um café de fato, ou vinho, ou o que for, porque foi muito bom. Obrigado pelo convite, amei. eu agradeço. E daí, vamos falar um pouquinho aqui tanto para Minimuzine, né? Está à venda no site da Cotter, com 50% de desconto hoje até a meia-noite. Faz parte da Feira Feira do Livro. do Livro da Unesp. Deixar aberto para você também colocar onde encontrar os seus livros e outros projetos que você esteja participando agora. Sim, os meus livros estão disponíveis nas lojas virtuais das editoras, da Urutau e das Sete Letras. Eu tenho alguns, quando tem envio, fazia muito tempo que eu não tinha livro, chegou recentemente, envio com prazer e alegria. E eu tenho aí sempre divulgado os vários projetos nas minhas redes, tô espalhadinho por aí, que eu sou uma pessoa espalhadinha. Mas é isso. Então, gente, acompanhem aí a revista Trajanos, né? Procurem lá o texto que eu fiz sobre Francisco, né? Sobre haver a festa com que restar. E nos acompanhem aí. Final do mês a gente lança mais um número da nossa revista. E eu já convido também o Francisco, se quiser enviar algum texto para nós, também para publicar na revista. Está super convidado. Vai ser uma honra, né, ter um texto teu ali nessa nossa revista, que é um bebê ainda, né? Estamos com um mês de existência aí. Coisa boa, vida longa. Então, gente, finalizando esse café com poesia, vai ficar salvo no IGTV e provavelmente perto do dia 20, disponível no YouTube da revista Trajanos, tá bom? Então, se cuidem, usem máscara, usem álcool gel, fiquem em casa se você pode.
E é isso aí. Até maio agora. Beijo, Clara. Beijo pra todos. Beijo pra você.